E se eu te dissesse que alguns dos vegetais mais produtivos, nutritivos e resistentes quase ninguém mais cultiva? Por que lutamos hoje com híbridos delicados, enquanto nossos avós tinham vegetais que cresciam sem fertilizantes, sem pesticidas e quase sem cuidados? E o que realmente se perdeu nisso? Apenas o sabor ou algo muito mais valioso? Fique ligado, pois logo começaremos com o primeiro vegetal esquecido, que um dia alimentou gerações inteiras. Top 1. Bom Henrique. O bom Henrique é um daqueles vegetais que nos fazem perguntar inevitavelmente por que ele caiu no esquecimento. Durante séculos, esta planta perene foi um elemento básico nas hortas europeias. Era apreciada por suas folhas semelhantes ao espinafre e seus brotos comestíveis. Pode-se imaginá-la como uma mistura de aspargo e espinafre, apenas com uma diferença crucial. Ela não morre após uma temporada. O bom Henrique é uma verdadeira planta perene. Você a planta uma vez e ela volta de forma confiável ano após ano. As folhas podem ser colhidas da primavera ao outono. No início da primavera, os brotos jovens podem ser branqueados e comidos como aspargos. A planta atinge cerca de 60 centímetros de altura. Tolera a meia sombra melhor do que a maioria das hortaliças e, uma vez estabelecida, é considerada quase indestrutível. Enquanto a maioria das hortaliças de folha precisa ser semeada novamente a cada ano e pendoa rapidamente no calor, o bom Henrique permanece estável. As pragas mal se interessam por ele e, através de suas raízes profundas, ele até melhora solos pobres. É um vegetal que não apenas exige pouco, mas torna o jardim mais rico a longo prazo. Top 2. Escaravia. A escaravia é um vegetal de raiz do qual a maioria das pessoas hoje nunca ouviu falar, embora tenha sido extremamente popular na Europa medieval. Era apreciada por seu sabor doce, quase amendoado. Visualmente parece incomum. Em vez de uma única raiz grande, forma um feixe inteiro de pequenas raízes brancas que crescem bem próximas umas das outras. O fascinante nisso? A escaravia também é perene, o que a torna perfeita para jardineiros preguiçosos. Você a planta uma vez e a cada outono pode desenterrar uma parte das raízes enquanto deixa outras no solo para que continuem se multiplicando. A planta cresce cerca de 1 metro de altura e produz belas flores brancas, que as abelhas adoram. Ela lida bem com solos pobres, tolera meia sombra e quase não tem problemas com pragas. As pragas modernas muitas vezes nem a reconhecem como comida. A colheita é feita no outono e o melhor é, as raízes podem permanecer no solo durante todo o inverno. Você simplesmente as desenterra conforme a necessidade. Antigamente, elas eram tão doces que as pessoas as comiam até como sobremesa. E diferente das cenouras, a escaravia não precisa de solo profundo e fofo. Mesmo o solo argiloso pesado não a perturba. Parece que este vegetal esperou por séculos para ser finalmente redescoberto. Top 3. Couve marinha. A couve marinha é algo muito especial, porque seu habitat natural já revela o quão resistente esta planta é. Ela cresce selvagem nas costas europeias, onde o spray de sal, o solo arenoso, os invernos frios e os verões quentes significam o fim certo para muitos vegetais. Para a couve marinha, essas condições são perfeitamente normais. Na primavera, os brotos jovens são branqueados e têm o sabor de uma mistura incrível entre aspargo e brócolis, com um toque levemente amendoado. A couve marinha também é perene e fica melhor a cada ano. No primeiro ano não se colhe, no segundo apenas com cuidado. Mas a partir do terceiro ano, você tem uma planta que pode fornecer colheitas de forma confiável por 20 anos ou mais. O truque é simples. No final do inverno, cobre-se a planta com um balde ou vaso para que a luz não chegue aos novos brotos. Assim, eles ficam tenros e suaves. Após algumas semanas, você tem um vegetal que é considerado uma iguaria em restaurantes finos, só que cresce no seu jardim quase sem trabalho. Além disso,
A couve marinha, com sua folhagem azul esverdeada, tem até uma aparência ornamental. Uma vez estabelecida, ela tolera a seca, e o ataque de animais selvagens dificilmente é um problema. Ela parece o equivalente vegetal de alguém que floresce sob condições extremas e faz todos os outros parecerem que estão se esforçando demais. Top 4. Escorcioneira. Salsifis preto. A escorcioneira parece quase intimidadora à primeira vista. As raízes são de um preto profundo por fora, ásperas e tudo menos atraentes. Mas é exatamente aqui que começa a história deste vegetal esquecido. Ao descascar a casca escura, revela-se uma carne branca, cujo sabor é frequentemente descrito como uma mistura de ostras e alcachofras. Na Europa, a escorcioneira foi por muito tempo conhecida como a planta ostra. Botanicamente falando, ela é bienal. Mas para os jardineiros funciona quase como uma cultura permanente. Se você deixar algumas raízes no solo, elas brotam novamente no segundo ano, fornecem folhas comestíveis e, em seguida, semeiam-se sozinhas. Assim, ao longo do tempo, cria-se um suprimento constante sem grande esforço. As raízes são ricas em minerais e contêm inulina, uma fibra que é particularmente boa para a digestão. Outra vantagem: a escorcioneira pode permanecer no solo durante todo o inverno sem sofrer danos. Você a colhe exatamente quando precisa. Ela também cresce em solo pesado e argiloso, onde as cenouras muitas vezes falham. Exatamente essa robustez a tornava tão valiosa antigamente. É como se este vegetal tivesse esperado pacientemente por séculos para ser apreciado novamente, não por sua aparência, mas pelo que realmente importa. Top 5. Salsifis. Salsifis branco. O salsifis é parente próximo da escorcioneira, mas se diferencia por suas raízes brancas. Em termos de sabor, permanece na mesma liga, suave, levemente doce, com aquele aroma característico que lembra ostras. No entanto, o salsifis tem algumas propriedades que o tornam especial e explicam por que ele costumava ser encontrado em tantos jardins. No segundo ano, a planta forma flores roxas chamativas, que não apenas são bonitas, mas também comestíveis. Se você deixar algumas plantas chegarem à maturidade das sementes, descendentes voluntários aparecerão ano após ano no jardim, sem necessidade de semear novamente. Quanto à utilidade, o salsifis é surpreendentemente versátil. As raízes jovens podem ser comidas cruas em saladas, as mais velhas são cozidas como pastinacas ou transformadas em uma sopa excepcionalmente aromática. As folhas jovens também são comestíveis, e até os botões das flores podem ser conservados como alcaparras. Durante muitos séculos, o salsifis foi comum em jardins europeus e americanos. Foi apenas no século XX que ele quase desapareceu completamente dos catálogos de sementes, presumivelmente porque suas raízes não têm uma aparência perfeita e precisam de uma temporada inteira para amadurecer. Para jardineiros que valorizam sabor, rendimento e versatilidade, ele é, no entanto, um verdadeiro presente. Uma planta que fornece múltiplas colheitas e exige quase nada em troca. Top 6. Salsa de raiz. Salsa hamburguesa. A salsa de raiz, também chamada de salsa hamburguesa, é um daqueles vegetais que nos fazem perguntar seriamente por que algum dia desapareceram dos jardins. Externamente, assemelha-se à salsa comum, mas sob a terra forma raízes grandes e brancas, cujo sabor lembra uma mistura de salsa e aipo-rábano. Exatamente essa combinação a tornou, por gerações, uma parte integrante da culinária europeia. O diferencial: enquanto a raiz cresce, as folhas podem ser colhidas durante toda a temporada como a salsa comum. Assim, você obtém simultaneamente uma erva aromática e um vegetal de raiz da mesma planta. Botanicamente, ela é bienal, mas é frequentemente cultivada como anual para o aproveitamento das raízes. Ela cresce de forma confiável na meia sombra, tornando-se perfeita para áreas do jardim sob árvores, onde muitas outras culturas falham. A salsa de raiz é resistente ao frio
e desenvolve um aroma mais intenso após a primeira geada. As pragas a evitam por causa de seus óleos essenciais, e as raízes podem ser bem armazenadas durante todo o inverno, por exemplo, em areia úmida. Antigamente, ela era valorizada por ser eficiente, produtiva e descomplicada. Exatamente essas propriedades a tornam hoje, novamente, um vegetal valioso para qualquer jardim. Top 7. Cardo. O cardo é um vegetal que se destaca imediatamente no jardim. É um parente próximo da alcachofra, mas é cultivado não por suas flores, mas por seus talos grossos. A planta pode atingir impressionantes 2 a 2,5 metros de altura, com folhas de brilho prateado e flores roxas semelhantes a cardos. Mas o verdadeiro tesouro está nos talos. Se forem branqueados e depois cozidos, tem o sabor de uma mistura de corações de alcachofra e aipo. Originalmente nativo da região mediterrânea, o que explica por que ele suporta calor e seca sem problemas. Em climas amenos, ele é perene. Em regiões mais frias, é cultivado como uma cultura anual. Uma vez estabelecido, requer surpreendentemente pouco cuidado, apenas espaço. No outono, os produtores amarram as folhas e amontoam terra para tornar os talos tenros e suaves. Poucas semanas depois, a colheita pode ser feita. O que torna o cardo tão especial é sua combinação de robustez e valor. Em restaurantes sofisticados, ele é considerado uma iguaria, enquanto no jardim cresce quase por conta própria. Animais selvagens o evitam. Ele sobrevive a períodos de seca sem problemas e, ao mesmo tempo, embeleza o jardim como uma planta ornamental. O cardo é um exemplo perfeito de um vegetal esquecido, que mostra como pouco esforço e muito rendimento podem andar juntos. E esses foram os primeiros 7 vegetais esquecidos que crescem quase sozinhos e ainda assim retribuem incrivelmente. Escreva para mim nos comentários qual deles você mais gostaria de experimentar. Se o vídeo te ajudou, por favor, clique em gostei. Isso apoia o canal enormemente. E não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas partes. Até a próxima!